Ele olhou nos meus olhos e disse com o tom mais frio que eu já ouvi na vida: Você nasceu sozinha. Vai morrer sozinha. Naquele momento, eu soube que meu casamento tinha acabado. Mas não foi ali que a dor começou. Eu me chamo Teresa. Nasci em uma vila pequena do interior de Minas Gerais, chamada São Clemente do Norte. Sou a segunda de 7 filhos, criada em uma casa simples, cheia de barulho, comida caseira e sorrisos. Meus pais eram trabalhadores humildes, mas colocavam os estudos e a união familiar acima de tudo. Cresci correndo pelas ruas de terra batida, indo para a escola de chinelo, ouvindo rádio na varanda, e acreditando que um dia encontraria o homem certo para dividir a vida inteira. Mas esse dia chegou cedo demais. Eu tinha só 15 anos quando conheci Júlio, um homem 10 anos mais velho, que trabalhava como motorista de caminhão. Ele era o primeiro namorado sério da minha vida, e na minha cabeça adolescente, aquilo era amor. Mas na cabeça das pessoas da vila, uma menina com um namorado mais velho era escândalo. Meus pais, pressionados pelos comentários da vizinhança e pelo medo de eu ficar falada, acabaram apressando o casamento. Sim, eu me casei com 15 anos. Ainda usava uniforme escolar, ainda dormia com a boneca do lado da cama. E de um dia para o outro, virei esposa. A vida com Júlio era um campo de guerra. Discussões, gritos, crises de ciúmes, empurrões. Chegou a haver violência física, mas eu suportava calada. Separar era uma vergonha maior do que apanhar. E como eu ainda não conhecia o mundo, achei que aquilo era normal. Com 18 anos, engravidei. E foi sozinha que enfrentei a gestação. O filho nasceu. E antes que ele completasse 1 ano, eu e Júlio nos divorciamos. Foi um alívio. Sem brigas judiciais, sem bens, sem confusão. Júlio nunca deixou de ajudar com o filho, e até hoje temos um convívio cordial. Mas eu estava decidida. Jamais me casaria de novo sem estar certa do que eu queria. Aos 22, já concursada como professora municipal, comecei a ter estabilidade financeira. Era minha chance de construir a vida com minhas próprias mãos. Foi numa festa de São João em Estrela das Águas, uma cidade vizinha, que conheci Vinícius. Eu estava com uma amiga quando o vi pela primeira vez. Ele usava camisa xadrez e chapéu de palha, como manda o figurino. Os olhos dele me seguiram pela noite inteira, e aquilo me encantou. Quando uma conhecida se aproximou dizendo que ele queria ser apresentado, meu coração disparou. E foi assim, entre músicas típicas, bandeirinhas e cheiro de milho assado, que comecei meu segundo grande erro. Vinícius era encantador, gentil, carismático, atencioso. Me levou para conhecer a mãe dele no dia seguinte, em um povoado chamado Brejo Fundo. Fui recebida como se já fosse parte da família, apresentada como a namorada, mesmo sem termos oficializado nada ainda. Era tudo intenso, rápido demais. Em 2 meses, ele já dormia todo final de semana na minha casa. Durante a semana, trabalhava fora, mas bastava a sexta-feira chegar e lá estava ele, com um sorriso largo e um buquê de flores. 3 anos depois, engravidei de novo. E aí, decidimos nos casar oficialmente. Fizemos uma cerimônia linda, com efeito civil e bênção religiosa. Vinícius chorou durante os votos. Eu também. Pela primeira vez achei que tinha acertado. Eu tinha 25 anos. Uma mulher. Uma mãe. Uma esposa. E nos primeiros meses de casamento, tudo parecia perfeito. Ele era presente, ajudava com o bebê, dividia as tarefas. Parecia até um sonho, mas sonhos, às vezes, viram pesadelos quando a gente insiste em mantê-los acordada. Tudo começou num domingo. Estávamos nos arrumando para ir a um churrasco na casa da mãe dele. Eu havia sido convidada por um dos irmãos, mas no meio do caminho a sogra mudou de ideia. Melhor você deixar para outro dia, Teresa, ela disse, tentando disfarçar a tensão. Achei estranho, mas respeitei. Só que no fim daquele mesmo dia, minha irmã foi a tal festa, convidada por um primo de Vinícius. E lá, ela descobriu a verdade. Aquela festa era o batizado de um filho dele, com outra mulher. Meu mundo congelou. Minha irmã não queria me contar, achava que ele mesmo deveria ter a decência. Mas ele não contou. Negou até o último minuto. Disse que a mulher era doida, que o filho não era dele, que era tudo invenção. Mas as datas batiam. A criança era mais nova que o nosso filho. Ou seja, quando casamos, ele já esperava outro bebê com uma amante. Eu me senti uma idiota. Fui traída, enganada, envergonhada. Mas ainda assim, não consegui me divorciar. Porque dentro de mim, eu achava que falhar num segundo casamento seria o fim da minha dignidade. Eu já tinha um filho de um primeiro marido,
Ter dois pais diferentes para os filhos era uma vergonha imensa, eu achava. Então eu respirei fundo e perdoei. Disse que não queria mais tocar no assunto, que ele resolvesse na justiça se era ou não pai, mas que aquilo não seria mais um peso dentro da nossa casa. E tentei seguir. Na época, achei que aquilo era força. Hoje eu vejo que era medo. Mas a vida não perdoa quem fecha os olhos para o que está gritando na nossa frente. A traição virou rotina. Chegavam ligações anônimas, denúncias, boatos, e cada vez que eu confrontava, ele negava. Chegou a dizer que eu estava louca, mas depois de um tempo, confessava, sempre com desculpas. Foi um deslize, eu estava bêbado, não significa nada. Até que ele se envolveu com uma moça bem mais nova, muito mais nova. E ela teve a ousadia de se aproximar de mim. Pegava minha filha no colo, se fazia de amiga da família. Quando eu descobri quem ela era, perdi o controle. A gente se encontrou na rua e eu a enfrentei. A discussão foi feia. Ela saiu ferida. E a família dela me processou. Sim, eu, a vítima, respondendo o processo por agressão. Tive que ir à delegacia, prestar depoimento, explicar o inexplicável. E mesmo assim, continuei casada. Com medo do escândalo. Com medo da solidão. Com medo de viver com metade da família em cada casa. Até que o medo foi superado por uma única frase. Você nasceu sozinha. Vai morrer sozinha. E ali, naquele eco, eu comecei a me libertar. Ele gritou isso da cozinha. A voz atravessou a casa e atravessou o que restava do meu coração. Você nasceu sozinha. Era como se a infância inteira tivesse morrido ali. Meu pai havia falecido há pouco tempo. Ele era minha referência de proteção. E naquele instante, entendi que eu estava de fato sozinha no mundo. O homem com quem eu dormia há mais de 10 anos não hesitou em me negar socorro. Eu estava tendo uma hemorragia, sangrando em silêncio, precisando desesperadamente de ajuda para ir à médica que me acompanhava em uma cidade vizinha. E ele? Ele gritou. Eu não pedi socorro para a vizinha, não liguei para minha mãe, não busquei ajuda em lugar nenhum. Aquela frase me paralisou. Só consegui reunir roupas, lençóis, toalhas e acordar meu filho mais velho, que tinha voltado de uma festa poucas horas antes, e pedi para ele me levar. Nem soube explicar direito, só disse, vamos. Foram 100 quilômetros de estrada entre minha casa e a clínica. Eu sangrando, envergonhada, exausta, com a alma pendurada em um fio. A médica me atendeu assim que cheguei. Quando ela olhou para mim e entendeu a gravidade, perguntou, Teresa, como você atravessou essa distância nesse estado? E eu, sem conseguir responder, disse apenas. Era a única pessoa que podia me atender cedo. A médica me estabilizou, mas precisava que eu fosse a outro hospital para exames mais detalhados. Saí da clínica Zonza com o celular na mão. Não tive coragem de ligar para ninguém, mas queria, absurdamente, que alguém me ligasse. Eu não sabia dizer o que estava sentindo, mas se alguém me perguntasse, talvez eu contasse tudo. Ninguém ligou. Fiquei 5 dias hospedada na casa do meu filho enquanto fazia todos os exames. Vinícius não foi me ver. Não ligou para saber como eu estava. A única pergunta que fez, por ligação para o meu filho, foi: o carro está guardado na garagem ou ficou na rua? Esse foi o nível da preocupação dele. Quando voltei para casa, eu não era mais a mesma. Meu corpo se recuperava, mas minha mente estava partida. Eu olhava para ele e me perguntava: como cheguei até aqui? Como aceitei por tantos anos ser ignorada, traída, descartada, usada como figurante de um teatro familiar que só existia na minha cabeça? Na semana seguinte, fui levar umas encomendas para uma amiga. Levei junto uma sacola com produtos que ela tinha me pedido do centro da cidade. Estavam ela e outras 2 mulheres, conhecidas minhas, sentadas organizando as coisas, e acabamos conversando. Na conversa, relatei o que tinha acontecido. Contei da hemorragia, da viagem, do abandono. Todas ficaram em choque. Mas quando uma delas comentou: você confia demais nele. Só porque ele está frequentando igreja, você acha que ele virou santo? A irmã dela, que estava na roda, deu um beliscão por baixo da mesa. Foi tão visível o desconforto que eu soube, na hora. Elas sabiam de algo. Havia mais ali, escondido de mim. E pela primeira vez, eu não quis fugir da verdade. Quis cavar. Voltei para casa com as antenas ligadas. Chamei uma delas para conversar, a mais próxima. Perguntei diretamente: você sabe de alguma coisa? Me diga a verdade. Ela abaixou os olhos e respondeu: não tenho prova. São só comentários. Mas muitos. Disse que não queria me machucar com suposições, que sabia da minha luta e que não queria ser responsável por mais uma dor. Eu agradeci. Mas dentro de mim, eu já sabia. E dessa vez,
Algo tinha mudado. Não era mais medo. Era firmeza. Comecei a juntar evidências. Peguei uma vez o celular dele e vi uma mensagem. Está frio aqui. Vem me aquecer. Fiquei enojada. Comecei a perceber os horários, os olhares, o afastamento gradual. Eu estava lidando com mais uma traição. A enésima. Mas dessa vez, eu ia até o fim. Naquela mesma semana, tínhamos um casamento para ir, de um casal de amigos nossos que faziam questão da nossa presença. Vinícius não queria perder a pose. Se fez presente, sorridente, ficou o tempo todo ao meu lado. Cada vez que alguma mulher me chamava para tirar foto, ele vinha junto. Me cercava. Me vigiava. Só que agora eu estava desperta. Não tinha mais coração entregue, nem ilusões. Quando voltamos do casamento, chamei meu filho mais velho e disse: se prepare. Eu vou me separar do seu pai. Só não sei o dia exato ainda, mas vai acontecer. Conversei também com meu filho do meio, de 12 anos. Falei com calma, olhando nos olhos dele. Expliquei que o pai continuaria sendo pai, mas que nosso casamento não podia mais existir. Eu prometo que vamos passar por isso com paz, eu disse. E cumpri. Na segunda-feira seguinte, chamei Vinícius no quarto. Os filhos estavam em casa, mas a conversa era entre eu e ele. Ele entrou, sentou-se, um pouco inquieto. Já tinha percebido meu afastamento. Fui direta. Eu quero entender. Por que tantas traições, Vinícius? O que você procura lá fora que não existe aqui? Ele congelou. Engoliu seco. A verdade já estava estampada. A resposta dele veio com a covardia de sempre. Eu te amo, mas a carne é fraca. Eu acabo cedendo à tentação. Foi aí que, com calma, toquei no ombro dele e disse: eu tenho pena de você, espiritualmente falando. Mas agora, vai valer o que combinamos 6 anos atrás. No primeiro sinal de traição, eu me divorcio. E é isso que vou fazer. Ele saiu do quarto. Abraçou nosso filho, chorou, pediu perdão a ele. Me perdoa, meu filho. Mas a mim, não pediu nada. Nem desculpas, nem respeito, nem reconsideração. Na manhã seguinte, ele saiu de casa. Quando voltei do trabalho, ele já havia tirado todas as suas coisas. Roupas, pertences, até fotos. Foi morar numa outra casa que tínhamos, bem em frente à nossa. E, por mais irônico que pareça, ali começou o meu verdadeiro recomeço. O primeiro mês após a separação foi silencioso. Ele via os filhos, mas não pisava mais dentro da minha casa. O contato entre nós era zero. E para mim, aquilo era um alívio. Eu dormia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sem precisar fingir que estava tudo bem. Mas à medida que o silêncio trazia tranquilidade, o peso da realidade começou a cair sobre os meus ombros. Até então, eu nunca tinha pago uma conta da casa. Não porque não pudesse, mas porque ele fazia questão de centralizar tudo. Ele dizia que era papel de homem. Eu, na minha ilusão de harmonia, achava que era cuidado. Era controle. De uma hora para outra, precisei entender como funcionava a conta de luz, de água, de internet. Tudo estava no nome dele. Tudo estava pendente. Comecei a abrir as gavetas e puxar os fios que ele deixou para trás. E o que encontrei foi um rastro de dívidas. Ele saiu da nossa casa e me deixou com as contas. Simples assim. Algumas delas nem sequer eram minhas. Empréstimos que ele fez em meu nome, acordos com vizinhos, crediário em loja de móveis, tudo ficou para mim. E não foi por acaso. Descobri que ele tinha procurado os credores e dito: cobre dela. Ela ficou com tudo. E foi assim que eu, recém-liberta de uma prisão emocional, me vi no centro de um colapso financeiro. A pensão que ele aceitou pagar? Um valor simbólico. Disse que não tinha como comprovar renda, que estava desempregado. Na mediação do divórcio, ele exigiu: quero deixar o menor valor possível no papel. E eu? Assinei. Só queria me ver livre. Pode registrar o mínimo. O que eu quero mesmo é minha liberdade. Mas logo descobri que a tal liberdade tinha um preço alto. A conta de luz venceu. A água também. O cartão de crédito estourou. Em um mês, a energia da casa foi cortada. Meus filhos fazendo provas à luz do poste da rua. A geladeira vazia. O leite acabando. O pão contado. Meu filho do meio me chamou no quarto uma noite e disse: mãe, a gente vai passar por isso juntos, né? E eu respondi sorrindo com os olhos cheios d'água: vamos sim, meu filho. Mas não por muito tempo. A mamãe vai dar um jeito. Só que o pior ainda estava por vir. Comecei a pedir para os meninos falarem com o pai. Diz a ele que estamos precisando de um dinheiro para comprar pão, só um pouco. E ele enviava um vídeo segurando um maço de dinheiro, dançando ao som de pagode, como se dissesse: olha o que você perdeu.
Não mandava o dinheiro. Não respondia aos pedidos. Apenas zombava. Meus filhos choravam de fome e de raiva. E ele fazia questão de espalhar para parentes e amigos. Ela quis se separar. Agora está aí, pagando para ver. Ele reenviava os áudios dos meninos pedindo ajuda para outras pessoas. Como se estivesse dizendo: está vendo? Ela se achava forte. Agora está vendo como é bom ser casada. Foi o golpe mais baixo que já levei. Não era só sobre falta de apoio. Era sobre humilhação. Eu, que lutei tanto por aquela casa, por aquele casamento, agora lutava por 1 litro de leite. Foi ali que entendi. Ou eu reagia, ou ia afundar. A educação, meu trabalho fixo como professora, já não era suficiente. O salário cobria o básico, e ainda assim não sobrava. Foi então que me lembrei da costura. Eu sempre costurei. Fazia concertos pequenos, fantasias para a escola, ajustes para vizinhas, mas nunca levei como profissão. Era meu hobby secreto, quase um talento escondido. Naquela noite, sentei na beirada da cama, chamei os 2 filhos que ainda moravam comigo e falei: a partir de hoje, a gente vai orar para Deus mudar nossa sorte. E a mamãe vai começar tudo de novo. Eles assentiram em silêncio, como quem não entende exatamente, mas confia. Comecei a costurar com mais dedicação. Uma vizinha me pediu para fazer um vestido para a festa junina. Outra pediu para arrumar a barra de uma calça. E assim, em silêncio, a máquina de costura virou minha aliada. Quando a pandemia chegou, as aulas passaram a ser online. Eu continuei ensinando pela manhã, e costurando à tarde e à noite. A demanda cresceu. Pessoas que eu nunca tinha visto começaram a me procurar. Me indicaram você. Você faz farda? Você faz uniforme? E eu fazia. Fazia tudo. Fui ganhando dinheiro, pagando as dívidas, trazendo de volta o que foi levado. Comprei novas máquinas, aluguei um pequeno espaço e montei meu primeiro ateliê. Um cantinho modesto, mas só meu. Dentro de 1 ano, eu, a mulher que chorava por falta de leite, tinha um ateliê próprio, um carro financiado no meu nome. E um terreno. Sim, um sítio. Sonho antigo que realizei com o suor da minha costura. Meus filhos, que um dia dividiram pão dormido e vela acesa, voltaram a ver a geladeira cheia. Voltaram a sorrir sem medo. E eu voltei a andar pela cidade com a cabeça erguida. Sim, eu sobrevivi. E a maior vitória não foi financeira. Foi espiritual. Eu me reconstruí. Eu me redescobri. E nesse processo, aprendi a me amar. A tranquilidade que eu sentia era nova. E, ao mesmo tempo, assustadora. Não havia mais gritos, nem mentiras, nem desculpas esfarrapadas. Só o barulho da máquina de costura, o cheiro de tecido novo, os sorrisos tímidos dos meus filhos. Pela primeira vez em muito tempo, nossa casa era silenciosa. No bom sentido. Mas essa paz não agradava a todo mundo. Vinícius achava que, como em outras vezes, eu voltaria. Ele conhecia a mulher que chorava sozinha no quarto, que ligava pedindo explicações, que perdoava promessas vazias. Só que essa mulher não existia mais. Quando percebeu que meu silêncio era definitivo, começou a se agitar. Primeiro foram as mensagens indiretas, depois os pedidos de conversa. Ele tentou se aproximar dos meus familiares, mandou recados por pessoas da igreja, dizia que ainda me amava, que tinha se arrependido, que agora sim estava mudado. Eu ouvia tudo e permanecia em silêncio. Porque a minha decisão não nasceu do ódio. Nasceu da clareza. E quando a gente enxerga, não há mais como fingir que está escuro. Começou a me mandar mensagens dramáticas. Não consigo viver sem você. Você foi a única mulher da minha vida. Depois passou a fazer chantagem. Se você não voltar, eu me mato. Um dia, fomos ao cartório juntos para assinar a última parte do divórcio. Fomos no mesmo carro como 2 estranhos que já dividiram tudo, até as dores. Durante o trajeto, ele tentou puxar conversa. Me contou que tinha começado a frequentar culto toda semana, que sentia minha falta, que ainda dormia do lado da cama onde eu costumava deitar. Eu ouvia tudo com serenidade. Porque dentro de mim, a tempestade já havia passado. Na hora de definir a pensão e a partilha, ele foi cruel. Disse que queria deixar o menor valor possível, que não tinha renda comprovada. Os mediadores tentaram negociar. Ele se manteve irredutível. E eu, mais uma vez, respirei fundo e disse: pode colocar o mínimo. Eu só quero encerrar isso. Na saída, ele disse: mas eu vou continuar ajudando como sempre ajudei. E eu pensei: ajudar? Você? Mas só balancei a cabeça e fui embora. Porque aprendi que discutir com quem mente para si mesmo é perda de tempo. A partir dali, a luta foi prática. Pagar contas, gerir as finanças, organizar os horários da escola com os pedidos do ateliê.
Descobri que eu era muito mais competente do que imaginava. E também muito mais feliz sem um anel no dedo. Enquanto eu renascia, ele afundava em birra. Mandava vídeos segurando notas de R$ 100, como se dinheiro fosse troféu. Reenviava áudios dos nossos filhos pedindo pão e leite para familiares meus. Fazia questão de mostrar que eu estava sofrendo. O problema é que eu não estava. Eu estava vivendo. Verdadeiramente. Foi então que chegou o pior golpe. Ele deixou de pagar completamente a pensão. Fiquei com 3 filhos, uma casa e todas as responsabilidades. Mas eu já tinha me preparado para isso. Transformei o ateliê em fonte de sustento. Trabalhava durante o dia, costurava à noite. Lia a Bíblia antes de dormir. Tomava café da manhã com os filhos sentados à mesa. Não havia fartura, mas havia dignidade. E onde há dignidade, há força. Certo dia, encontrei uma conhecida na feira. Ela me chamou de canto e disse: Teresa, ele está espalhando que você se separou e agora vive de esmola. Que está arrependida. Eu ri. Pela primeira vez, ri de verdade. Diz a ele que eu estou tão arrependida que comprei meu próprio carro, abri meu próprio negócio e ainda comprei um sítio. Ela ficou em choque. Você está brincando? Não. E ainda plantei jabuticaba no fundo. Era verdade. Com o lucro da costura, aluguei um pequeno terreno e comecei a montar minha casinha dos sonhos. Um sítio simples com uma varanda que dava para o céu. Lá, eu sentava no fim da tarde com minha filha e tomávamos café com pão caseiro. Ela dizia: Mãe, aqui parece cenário de filme. E eu respondia: Filme de recomeço, minha filha. A mulher que ele achava que não sobreviveria sem ele, virou dona da própria história. O mais curioso é que, nesse processo todo, eu nunca precisei gritar. Não precisei provar nada para ninguém. Não precisei me vingar. A maior resposta foi o meu silêncio. E a minha paz. Uma vez, meu filho mais novo, ao me ver cansada, deitada no sofá, disse: Mãe, eu gosto mais da gente assim, só nós 3. Tudo é mais leve. E naquele momento, entendi que minha escolha não tinha sido apenas por mim. Era pelos meus filhos também. Eles mereciam ver a mãe feliz. Mereciam crescer num ambiente sem gritos, sem portas batendo, sem celulares escondidos embaixo do travesseiro. Eles precisavam entender, desde cedo, que amor de verdade não dói. E que ninguém precisa se anular para manter a aparência de família. Por fora, eu estava cada vez mais forte. Mas por dentro, ainda havia marcas. Cicatrizes invisíveis, abertas por anos de palavras duras. Silêncios frios e olhares que me atravessavam como se eu não estivesse ali. A verdade é que, mesmo reconstruída, eu ainda sentia o peso de tudo o que suportei. E ele não parava. Morando na casa da frente, fingia uma aproximação falsa só para manter controle. Se eu saía mais arrumada, ele comentava. Se meus filhos riam alto, ele dizia que estavam sendo influenciados demais por mim. O homem que passou anos me traindo agora se incomodava com minha alegria. Até que chegou o ponto de virada. A última gota. A cena que eu nunca esqueci. Estávamos nos organizando para o aniversário da minha filha, que agora tinha 9 anos. Ela queria um bolo simples com tema de arco-íris, e chamou o pai para participar. Vinícius apareceu, cumprimentou todos, sorriu, trouxe um presente. Tudo parecia civilizado, mas naquela mesma noite meu filho mais velho veio me chamar. Mãe, vem cá, preciso te mostrar uma coisa. Era o celular dele. Uma mensagem de Vinícius. Sim, ele tinha mandado para o próprio filho. Sua mãe é uma ingrata. Me tratou como lixo. Está aí agora se fazendo de santa. Um dia você vai entender o que ela fez comigo. Eu li aquilo com o coração gelado. Não era mais comigo. Agora ele tentava envenenar nossos filhos. Virar eles contra mim. Contra a mulher que carregou cada um no ventre. Que criou sozinha. Que ensinou a andar, a falar, a sonhar. Foi ali que entendi. Ele não queria reconciliação. Ele queria retomar o controle. Naquela noite, eu chamei todos os meus filhos no quarto. Sentei com eles na cama e disse: a partir de hoje, vocês não têm obrigação nenhuma de conversar com quem tentar jogar um contra o outro dentro da nossa casa. Eles ficaram em silêncio. O mais velho, já adulto, apenas assentiu. O do meio, com os olhos marejados, disse: Mãe, a gente sempre soube quem estava do nosso lado. Sempre. E foi então que tomei a decisão final: entrar com o pedido oficial do divórcio completo, com distância legal. Porque o que estava em jogo não era mais o meu coração. Era a paz da minha casa. Entrei com o pedido na justiça, solicitando medidas para preservar meus filhos e meu espaço. Não por raiva, mas por proteção. Vinícius, ao receber a notificação, surtou. Passou dias rondando a rua,
Mandava mensagens dizendo que eu estava exagerando, que não precisava disso. Dizia que os vizinhos estavam comentando, que eu estava acabando com a imagem dele. Imagem? Ele que passou anos quebrando a minha, me chamando de louca, de amarga, de feia. Agora se importava com a própria reputação? Eu me mantive firme e silenciosa, como sempre fui. Com o tempo ele se afastou, parou de rondar, parou de provocar. E o que sobrou foi um silêncio, definitivo. Pela primeira vez, eu sentia que ele tinha entendido que tinha me perdido de verdade. Não só como esposa, mas como mulher, como companheira, como qualquer coisa que ele achava que podia controlar. Nesse mesmo período, comecei a ser procurada por outras mulheres. Amigas, vizinhas, mães da escola. Elas vinham até mim para contar suas histórias. Algumas estavam vivendo situações parecidas. Outras já tinham vivido. E todas diziam a mesma coisa. Você é muito forte, Teresa. Eu não teria aguentado metade. E eu respondia sempre com a mesma frase. Você aguentaria sim, mas não deveria. Porque nenhuma mulher deveria aguentar traição atrás de traição. Desprezo atrás de desprezo. Mentira atrás de mentira. Só para manter o título de casada. Ninguém deveria carregar o peso de uma aliança que sufoca. De um nome trocado no cartório que não representa mais nada. De um sobrenome que não oferece proteção. Casamento é compromisso. Não prisão. Família é acolhimento. Não castigo. E amor. Amor é o que eu dei por anos sem receber de volta. Mas agora eu sabia. Eu podia amar a mim mesma. Faz alguns meses que finalizei, oficialmente, tudo com Vinícius. O último documento foi assinado, a última audiência concluída, a última obrigação legal encerrada. Agora, tudo o que me liga a ele são apenas lembranças. E mesmo assim, cada vez mais distantes. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que não se partiu, que se reinventou, que renasceu com os cacos que a vida jogou no chão. O ateliê cresceu. Tenho clientes fixas, encomendas que vêm até de outras cidades. Montei uma pequena equipe, 2 moças que, assim como eu, estavam em busca de recomeço. Empreguei, treinei, acolhi e criei, naquele espaço pequeno, um lugar de refúgio para mulheres como nós. Cada peça que corto, cada linha que passo, é um pedaço da minha cura. Costuro não só tecidos. Costuro a mim mesma. Remendo feridas, bordo esperanças. O sítio também floresceu. Plantei com as próprias mãos jabuticabeiras, roseiras, hortelã, couve e até lavanda. No fundo do quintal, montei um pequeno galinheiro com a ajuda do meu filho do meio. Ele brinca dizendo que é nosso departamento de ovos frescos. Minha filha, agora mais crescida, anda pelo campo com vestido florido, colhendo folhas e conversando com os passarinhos. E eu respiro. Pela primeira vez, respiro sem pressa, sem medo, sem precisar medir palavras ou sentimentos. Tenho amigas que me convidam para almoços, para cafés, para rodas de conversa. Participo de cultos, de encontros de mulheres, de eventos da escola. Ando de cabeça erguida pelas ruas. Não porque venci alguém, mas porque venci a mim mesma. O mais bonito disso tudo é que meus filhos me olham diferente, com respeito, com admiração, com carinho. Eles viram tudo. Viram as lágrimas escondidas, as portas fechadas, os sorrisos forçados. E agora, veem a mulher que floresceu depois da tempestade. Outro dia, meu filho mais velho me disse: Mãe, você tem noção do quanto você é gigante? Eu olho para a senhora e penso: se eu conseguir ser metade do que você é, já vou ser um homem de verdade. Chorei. Não de dor, de gratidão. Porque no fim das contas, tudo o que a gente faz por amor, volta, demora, machuca, mas volta. Hoje, quando ouço alguém dizer que prefere ficar num relacionamento ruim a estar sozinha, eu suspiro fundo, porque eu fui essa mulher. A que suportou traições e humilhações por medo da solidão, por apego à ideia de família, por vergonha da sociedade. Mas aprendi, e aprendi da forma mais difícil, que nada é mais solitário do que viver ao lado de quem te destrói aos poucos. A pior solidão não é a do corpo, é a da alma. E hoje, sozinha, eu sou mais acompanhada do que nunca, pelo amor próprio, pela fé, pela paz. Não guardo ódio de Vinícius, guardo distância, e isso já é o bastante. Guardei também um bilhete que minha filha escreveu para mim no Dia das Mães. Ela tinha 7 anos. Com letras tortas, escreveu: Mamãe, eu quero ser igual a você quando crescer. Corajosa, bonita e que não tem medo de ninguém. Esse bilhete está emoldurado na parede do meu quarto, porque nele está tudo o que eu precisava ouvir.
A mulher que antes tinha medo de perder o título de casada, hoje carrega um título muito maior: sobrevivente. E não foi sobreviver a um casamento ruim, foi sobreviver a mim mesma, a meus medos, a minhas culpas, a tudo o que me disseram que eu devia aguentar para ser uma mulher de verdade. Se hoje estou aqui contando essa história, é para que você que está ouvindo do outro lado entenda. Você também pode recomeçar. Não importa quantos anos tem, não importa quantos filhos tem, não importa quão fundo chegou, sempre dá tempo, sempre há caminho. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo: você não está sozinha. Você não está errada por não querer mais sofrer. Você merece amor. E o primeiro precisa vir de você mesma. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário contando que nota você daria para essa superação. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, às vezes o amor da sua vida é a mulher que você vê no espelho. Até mais!